Nos últimos 5 anos, foram registradas no Brasil cerca de 35 mil denúncias de assédio moral no ambiente laboral. Para combater esses e outros tipos de violações, o Ministério Público do Trabalho quer que o Brasil seja signatário do Acordo de Tolerância Zero contra atitudes prejudiciais aos trabalhadores. Todo trabalhador merece respeito e a Convenção 190 e a Recomendação 206 da OIT, aprovada na última Conferência Internacional do Trabalho, tem boas iniciativas que devem ser seguidas como uma forma ampla e inovadora de dar uma resposta ao enfrentamento da violência e assédio no trabalho. São normas internacionais e que abrangem todos os trabalhadores do mundo. No Brasil, os números chamam a atenção. As denúncias de assédio sexual cresceram 64,7% em 4 anos. Um levantamento do Ministério Público do Trabalho, realizado entre os anos de 2015 e 2019, aponta que foram 1.835 denúncias. 1.000 tiveram continuidade com a abertura de inquéritos civis para apuração dos assuntos. 66 se desdobraram em ações civis públicas e 226 foram resolvidos por meio de termos de ajustamento de conduta. A Convenção da OIT define violência e assédio como comportamentos, práticas ou ameaças que resultem em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para os trabalhadores. Recentemente, o Ministério Público do Trabalho assinou uma nota reforçando que a violência e o assédio são práticas inaceitáveis. Além disso, o documento pede a ratificação da Convenção 190 e da Recomendação 206 da Organização Internacional do Trabalho, que traçam diretrizes para o enfrentamento da violência e do assédio no ambiente de trabalho. Quem conversa mais sobre esse assunto com a gente é a Adriane Reis de Araújo, que é coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade e Combate à Discriminação no Trabalho. Boa tarde, doutora, muito bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde, prazer estar aqui. Doutora, números alarmantes, né? 35 mil denúncias só no Ministério Público do Trabalho sobre essa questão de assédio. Existe uma explicação de por que ainda se assedia tanto no trabalho? Existe, sim. Na realidade, o assédio e a violência estão muito relacionados a situações de precarização no ambiente de trabalho, situações de persistência de violência dentro do entorno, por exemplo, um entorno que seja machista, que seja racista. Se não houver uma ação efetiva da empresa, tende a se repetir no ambiente de trabalho. Embora os números sejam altos, aparentemente, ainda há uma subnotificação expressiva. Nós acreditamos que é muito maior. Como a gente consegue identificar situações de assédio no trabalho? Porque se há subnotificação, às vezes as pessoas nem entendem que aquela coisa que ela está sofrendo é um assédio e aquilo é passível de denúncia, né? Exatamente, porque justamente nós temos essa precarização frequente do próprio contrato de trabalho, com muito descumprimento de regras pelas empresas, de modo geral, contando às vezes com a ausência da fiscalização, contando às vezes com a dificuldade dessa pessoa ingressar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Então, isso faz com que muitas vezes a pessoa não perceba essa violência que ela sofre. Como que ela vai perceber? A violência e o assédio se caracterizam pelo constrangimento e a humilhação dentro do ambiente de trabalho, que pode acontecer uma única vez ou pode acontecer de maneira repetida, mas tem que ser um constrangimento, uma humilhação que seja grave a ponto de paralisar essa pessoa, de impedir que essa pessoa consiga reagir, consiga superar essa violência. Há um conceito que diz que assédio moral é uma violência que se degenera, ou seja, uma violência que não se resolve por meio do diálogo no ambiente de trabalho. Quais as consequências jurídicas para quem pratica o assédio moral? E o assédio sexual, enfim, os diversos tipos de assédio? Bem, o assédio sexual é um pouco mais grave. Nós temos a tipificação como crime, quando o assédio ele é praticado pelo superior hierárquico daquela pessoa, uma pessoa que tenha qualquer tipo de hierarquia no ambiente de trabalho.
Quando o assédio sexual é praticado entre colegas ou o assédio moral, que não tem uma normativa específica, as consequências podem ser desde o pagamento de uma indenização por danos morais pela empresa, uma indenização por danos materiais, porque muitas vezes gera o adoecimento desse trabalhador, dessa trabalhadora, pode ser físico, pode ser mental, e pode também gerar para o próprio agressor a interrupção do seu contrato de trabalho por justa causa. Nós percebemos hoje que a violência e assédio são situações graves, passíveis de uma dispensa por justa causa. Quando a gente fala de esses tipos de assédio, das consequências que isso causa, como é que tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho para que essas consequências cheguem até o fim, de que realmente haja uma punição? Bem, o Ministério Público do Trabalho, quando recebe uma denúncia, ele investiga, ele, após essa investigação, pode vir a chamar a empresa para que ela espontaneamente resolva e corrija a sua conduta, ou quando há uma resistência, ele entra com uma ação civil pública e pede o pagamento de uma indenização por danos morais e um pagamento de uma multa até que a empresa adote as medidas que são recomendadas pelo Ministério Público. Quais seriam essas medidas? Então, por combate à violência e ao assédio no ambiente de trabalho, é importante ter 3 linhas de atuação. Você tem que ter canais de denúncia que funcionem de maneira autônoma, independente, sigilosa. É preciso ter a sanção do agressor, né? E não que a vítima que denuncia ela não sofra represálias, e também é importante ter a capacitação de todo o grupo de trabalhadores em relação a essas violências e ao assédio, e principalmente a formação de liderança dos grupos mais vulneráveis, por exemplo, as mulheres. A própria convenção reconhece as mulheres como um grupo mais vulnerável frente à violência e ao assédio no trabalho. Doutora, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.